que fez você sair de casa para vir ao templo, para uma programação como nós temos nos quartos domingos, hein? Diga assim para a pessoa que está pertinho de você aí: culto missionário. Isso, culto de missões. Porque na verdade, qual é o domingo, ou qual é a vez que nós nos reunimos, que Deus não fala independentemente do tema, independentemente do assunto, se é missões ou não é missões? Porque na verdade as nossas pregações devem ser pregações missionárias, todas as vezes que nós nos reunimos. Por essa razão, meu irmão, eu quero dizer isso para você, não posso deixar passar, independente do tema, independente do assunto, lembre-se de que nós fomos chamados para fazer missões todos os dias, e que um culto como esse, um domingo como esse, quando nós mais uma vez celebramos missões, nos lembramos de missões, e não vamos encerrar a nossa jornada missionária, que começou no mês de janeiro, que deveria terminar hoje, mas nós vamos nos estender um pouco mais, porque nós acreditamos em missões. Diga: eu acredito em missões. Diga assim: nós acreditamos em missões. Olha aí para a pessoa de novo do teu lado, diz: e você acredita? Você acredita em missões? Eu acredito. Você sabe por que eu acredito? Porque eu sou resultado de missões. E por que eu sou resultado de missões? Porque um dia alguém veio para Petrópolis, pregou o evangelho em Petrópolis, disseminou a palavra, estendeu a palavra, e ela se espalhou, chegou ao casal mais importante dessa cidade. Sabe qual é o nome dele? Henrique e Hermínia, meus pais. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Meu pai era carnavalesco. Meu pai gostava de um samba, era músico, passava na veia dele música de carnaval, ele amava carnaval. Tem alguém aqui que ama carnaval? Espero que não, pode ser até que já tenha, né? Mas o meu pai amava carnaval e ele fazia marchinhas de carnaval. Ele gostava de fazer marchinhas de carnaval porque ele era músico de primeira, violinista de primeira, maestro de regente de corais. Meu pai era fera na música. Papai um dia estava vestido de havaiana. Faz uma ideia, pensa aí na tua mente, um cidadão petropolitano, oriundo de uma família italiana, vestido de havaiana. Até rimou. Meu pai já devia não estar muito bem, provavelmente tenha bebido alguma coisa, mas terminou a marcha, e ele então sai do meio do bloco, passa pela Paulo Barbosa, vem passando, chega na porta da primeira igreja batista, para vestido de havaiana, ameaça entrar no templo, no hall do templo da primeira igreja. Os diáconos, você sabe que diáconos naquele tempo não eram como os diáconos de hoje, nada contra, mas eles eram mais leões de chácara do que outra coisa. 2 deles na porta da igreja, se você não pode entrar aqui do jeito que você está, vai para casa, toma um banho. Eu não sei por que disseram isso para ele. Troca a roupa e amanhã você volta, porque é uma série de conferências e você pode voltar. Meu pai ficou ouvindo do lado de fora a igreja cantando, a igreja adorando. E ele foi embora. Foi para casa, tomou seu banho. No dia seguinte, veio de volta para aquele culto, que era uma série de conferências, como dito. Um pastor de fora estava pregando. E ele então pôde entrar, e é claro que aqueles diáconos nem o conheceram, né? Bem vestido, ficou sentado quase nos últimos bancos. E o pastor pregou, a congregação cantou, foi algo assim, disse meu pai. Papai contava isso para mim assim com lágrimas. A congregação cantou, o coral cantou, o pastor pregou, e no final, no apelo, o primeiro a se levantar entregando a sua vida para Jesus foi o meu pai. Então, por que meu pai teve essa oportunidade? Bom, mas aí é claro que anos depois meu pai conheceu quem? A minha mãe. 25 anos depois, quem nasceu? Essa maravilha. 25 anos depois, minha mãe estava me recebendo, estava me ganhando aqui no Hospital Santa Teresa. Então, por que eu estou aqui? Por que meu pai se converteu? Por que a minha mãe se converteu? A minha avó foi membro fundadora da primeira igreja batista. Por uma razão muito simples: alguém fez missões, alguém pregou o evangelho, alguém orou, e por essa razão, meu pai
entregou a sua vida para Jesus, nunca mais ele voltou para o mundo. Ao invés de fazer canções, cantigas, músicas carnavalescas, ele passou a fazer peças, escreveu músicas, fez coisas fantásticas para o reino de Deus, e nunca mais ele colocou uma fantasia. Ainda bem, né? Porque eu imagino que não deve ter ficado bonito meu pai vestido de havaiana. De havaiana. Tem até uma música, eu não vou cantar para vocês não vou cantar. Mas tem uma musiquinha que ele fez exatamente com esse perfil de havaiana. Né? A letra, só a letra, diz assim: Havaiana, Havaiana, eu te conheço lá de Copacabana. Esse colar de flores que tu tens, te ficas muito bem. É bem maravilhoso, acho que é isso. Ó Havaiana, tu és maravilhosa, tu és muito formosa, vem comigo, vem. Viu? Meu pai era poeta também, né? Então, preste atenção. Papai nunca mais serviu a outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer amém? Que esta esteja sendo a sua oportunidade nessa noite, que já tenha sido a oportunidade de muitas pessoas, né? De entregarem as suas vidas a Jesus. Você já se viu algum momento diante de uma autoridade judicial? Eu não sei se isso já aconteceu com você, se isso já ocorreu com você, se você foi chamado a prestar algum depoimento, tenha sido por acaso na justiça, ou num fórum, ou por alguma pessoa, ou por alguma autoridade. Você já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão, claro. É só para você fazer uma avaliação. Você sabe por que nesta noite, nesses poucos momentos que nós vamos aqui fazer essa reflexão, eu quero lembrar de uma pessoa que estava diante de um tribunal, na verdade, diante de um rei que tinha tudo para condená-lo, para levá-lo à cadeia, para levá-lo à prisão, mas em lugar dele fazê-lo, ele ficou impressionado com o depoimento desse réu, desse pelo menos condenado, ou pelo menos desse suspeito de algum crime, porque quem o condenou, ou quem o levou para esse depoimento com a oportunidade de fazê-lo preso, de torná-lo réu, para que ele não continuasse naquele lugar onde ele estava, aqueles que o fizeram não conseguiram ter êxito. Mesmo assim, ele foi levado a depor. Então, se você quer saber quem é essa pessoa, eu já sei que alguns já estão matando a charada aqui, já estão entendendo de quem eu estou falando. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Diz assim, só esse versículo. Eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Agora vocês. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. De quem é que eu estou falando, igreja? Eu estou falando de Paulo. Tentaram fazer de Paulo um condenado, um réu confesso, alguém em que no momento do seu depoimento não conseguisse convencer o rei Agripa, de forma que aqueles que o acusaram, daqueles que o levaram preso, daqueles que queriam que ele não continuasse o que estava fazendo, então levaram-no para depor. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no propósito, quando nós cooperamos com Deus, quando nós entendemos o que realmente Deus quer para nós e de nós, sabe o que acontece? Todas as tentativas do mundo espiritual se frustram. É assim que acontece, sabe por quê? Porque Deus é maior do que qualquer tentativa humana ou espiritual, mas nós precisamos estar alinhados com o trono, nós precisamos estar alinhados com Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus, o que Deus quer de nós e o que Ele fará através da nossa vida. Em lugar de Paulo ficar completamente desorientado, perdido e sem saber o que fazer,
fazer, Paulo deu um testemunho de excelência, quase levando Agripa a entregar a sua vida, a entregar o seu coração, a se render ao Jesus que ele pregava. E agora, diante do rei, Paulo faz uma extraordinária declaração: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esta foi a declaração feita pelo apóstolo Paulo por uma razão só: ele não voltou atrás, ele não se deixou levar, ele não se intimidou com o que disseram contra ele, com o que fizeram contra ele, com a tentativa de impedir que ele continuasse dando o seu testemunho de conversão. Paulo simplesmente contou ao rei Agripa a sua história antes da conversão e depois da conversão, porque é assim que o crente transformado pelo poder do nome de Jesus, é assim que aquele que entrega, que abre o seu coração e entrega a sua vida a Jesus faz. Por quê? Porque ele tem 2 tempos: o primeiro tempo antes de Cristo e o segundo tempo depois de Cristo. Ele dá o seu testemunho dizendo quem ele era, como ele andava e o que fazia, e agora, depois de Cristo, como Cristo transformou a sua vida. Foi assim que o apóstolo Paulo fez diante de uma, talvez oitiva, de uma situação em que ele deveria depor e até se condenar, mas ele não se intimidou. Ele não teve medo de absolutamente nada, porque ele sabia em quem cria, ele sabia a quem servia, ele sabia que o Deus de quem ele pregava, do Cristo de quem ele pregava, estava vivo, e foi exatamente esta palavra, ou estas palavras, que o rei Agripa, no capítulo anterior, pronunciou. Não posso condená-lo, porque nada do que vocês estão dizendo contra ele é verdade. Aliás, é muito interessante o testemunho de Paulo. Queridos irmãos, que palavra extraordinária. Paulo deu um testemunho de edificação, um testemunho de uma revelação de Deus para a vida daquele rei, dizendo que: rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, a decisão que o senhor tomar, o desejo que o senhor tiver a meu respeito e a respeito do que prego, estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para aonde eu estiver, ainda que em cadeias, ou liberto ou em liberdade, me usar para o louvor da sua glória. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por isso, queridos irmãos, nesta noite eu quero trazer um tema para a gente avaliar, para a gente refletir: pensando e fazendo missões. Você pode repetir? Pensando e fazendo missões. Isso, agora eu acho que as mulheres são capazes de falar com mais autoridade, então vamos ouvi-las. Pensando e fazendo missões. Vamos fazer uma experiência, um teste então com os homens, para fazermos uma comparação. Vamos ouvir os homens agora. Pensando e fazendo missões. Melhorou. Imagino que, como igreja, o exército do Senhor é capaz de fazê-lo muito melhor, com muito mais eficácia, autoridade, sobretudo acreditando no que está falando. Então vamos repetir novamente: pensando e fazendo missões. Não basta pensar, é preciso fazer. Durante muitos anos, muitas pessoas, e ainda bem que não todas as pessoas, mas muitas pessoas, muitos crentes, muitos evangélicos, muitas denominações só pensaram em fazer missões. Mas graças a Deus que muitos outros não só pensaram, mas fizeram. Por isso você está aqui, por isso nós construímos um templo, por isso temos continuado esta tarefa, esta missão, a missão de evangelizar, a missão evangelizadora, entendendo e obedecendo o ID de Jesus, que disse: fazei discípulos, ide por todo o mundo, fazendo discípulos, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas, batizando
Essa é a missão da igreja. Então, não basta pensar em fazer missões, é preciso fazer missões. Mas por que pensar em fazer missões nos dias de hoje? Se estamos vivendo em tempos dificílimos, e até podemos dizer com toda certeza que fazer missões nos dias de hoje é um grande desafio. Mas é necessário continuarmos, porque existem ainda pelo menos 52 países estrangeiros, 52 nações que ainda não desfrutam do mesmo ambiente que nós desfrutamos, não descobriram ainda Jesus como único Salvador, países onde a palavra, onde a mensagem tem dificuldade de ser pregada, de chegar a estas populações, ou às suas populações. Por que pensar em fazer missões nos dias de hoje é um grande desafio? Porque vivemos numa sociedade materialista, numa sociedade que busca a materialidade como prazer principal e é egoísta, ou seja, uma sociedade hedonista. Vivemos numa sociedade que busca a materialidade e que, além disso, é extremamente egoísta. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus com alguém, pura e simplesmente por medo, por dúvida, por dificuldade de abordar, ou porque não sabemos abordar, não tivemos a oportunidade, ou se tivemos, não a aproveitamos. Infelizmente todos, ou a maioria, está nesse grupo de pessoas que podiam ter falado de Jesus, pelo menos com uma pessoa durante o ano, discipulá-la e levá-la ao conhecimento de Cristo, aos pés de Cristo. Mas em lugar de ser um problema, querido irmão, isso é um desafio. Diga para mim assim, ou diga comigo, missões não é um problema, é um desafio. Missões é um desafio. Precisa se transformar num combustível poderoso para despertar, para sacudir e aquecer o coração dos cristãos para o engajamento efetivo, contribuindo na evangelização da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e das nações, dos mundos ou das nações que ainda não foram alcançados. A Bíblia, queridos, registra a responsabilidade da igreja com o espalhar da mensagem pelo testemunho e pela pregação do Evangelho na terra. Somos responsáveis, preste bem atenção, venha comigo, somos responsáveis por comunicar à humanidade de todos os lugares o projeto de evangelização, o projeto de salvação que liberta, que tira o homem da condenação eterna através do nome mais poderoso do céu e da terra, que é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, você crê nele? Foi esse nome que libertou você? Foi esse nome que salvou você? É por causa desse nome que você está aqui nesta noite? Dá um glória a Deus, diga aleluia, glorifica o nome do Senhor. Não importa o espaço geográfico de uma casa, não importa o espaço geográfico de uma praça, de uma fábrica, de uma escola, de uma vila, de um bairro ou de uma cidade. O que pesa sobre nós, o que pesa sobre a igreja como agente de transformação histórica é a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas em todos os lugares, de todas as faixas etárias, desde o nenenzinho até o mais experiente, até o ancião. Pensando assim, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, destaco alguns pensamentos imprescindíveis da ação da igreja, no cumprimento da missão de pregar e fazer discípulos até que Jesus volte, baseado nessa palavra, baseado nesse testemunho dado ao rei Agripa, numa circunstância tão difícil que estava Paulo, quando disse: assim, ó rei Agripa, não fui o quê? Desobediente à visão celestial. Vamos ler mais uma vez? Assim, ó rei Agripa,
A visão celestial. Primeiro lugar, primeiro destaque, a igreja precisa obedecer à visão celestial. Querido irmão, querida irmã, não basta entregarmos nossas ofertas. Elas são necessárias, elas são importantes. Os nossos projetos começam aqui, mas não terminam aqui. E se você não entender isso, se você não compreender isso, nós faremos missões como muitos fizeram ao longo dos anos, de maneira frágil, fraca e desproporcional. Graças a Deus, a IBAC é uma igreja missionária, mas nós ainda estamos muito aquém de fazer aquilo que precisamos fazer. Nós estamos muito aquém de fazer chegar o Evangelho, a palavra de salvação, de libertação, àquelas pessoas que ainda não tiveram o privilégio que você tem, a oportunidade que você teve de entrar num templo. Você sabe que muitas pessoas passam diariamente aqui na frente do templo, e muitas destas pessoas são capazes de declarar: um dia eu gostaria de visitar aquele templo, porque isso já aconteceu muitas vezes. Quantas pessoas já passaram por aqui, um dia tiveram oportunidade, vieram ao templo, participaram do culto, saíram daqui felizes, abençoadas, algumas voltaram, outras continuaram, e provavelmente entraram em outros templos e perceberam que não era bem aquilo que elas pensavam a respeito dos evangélicos e também do cristianismo pregado, da palavra pregada no templo. Quantas pessoas, uma vez eu me lembro, era um culto pela manhã e passou um senhor aqui com um automóvel, e ele parou o carro ali perto da Autopeças Itamaraty. Eles não me pagam nada para fazer essa propaganda, mas ele parou o carro ali e voltou. E nisso que ele voltou, eu estava concluindo o culto, e ele me procurou e disse assim: pastor, eu passei ali, e eu quero dizer para o senhor que eu estava indo para um determinado lugar para me suicidar, mas ia ser um negócio muito ruim, muito grande, então eu preferi acabar com a minha vida. Mas passando em frente ao templo, alguma coisa me incomodou, alguma coisa me mandou entrar, e eu entrei. Ele entrou quase no finalzinho do culto, eu ainda estava ministrando, e ele disse: ter entrado aqui fez a diferença na minha história. Amém ou amém? Importa a conversão. Nós não pregamos para que as pessoas permaneçam batistas. Nós queremos que elas fiquem conosco e nos ajudem a fazer missões, nos ajudem a pregar o Evangelho, se somem aos nossos esforços para fazermos em obediência aquilo que Deus nos mandou fazer, para obedecermos à visão do Senhor. Mas se elas não ficarem conosco e forem para outros lugares, nós seremos gratos a Deus por isso também. Por quê? Porque elas servirão ao mesmo Jesus de formas diferentes. Então, o importante é que nós continuemos orando, é que nós continuemos falando com o papai, mas fazendo missões, não só pensando em missões, obedecendo a palavra de Deus. Por isso, a igreja precisa obedecer à visão. O texto lá em Atos 26, 19 diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, querido irmão, querida irmã, aprenda: a visão é tudo na vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação e de uma igreja. Paulo estava diante de um rei pagão, correndo o risco de ser levado preso, condenado, mas isso não o incomodou. Por quê? A experiência de ter recebido a visão de Deus para ser seu mensageiro era maior. É isso que você tem que identificar. Qual é a visão que você tem? É uma visão celestial? É uma visão espiritual? Foi o Espírito Santo de Deus quem concedeu? Ou é uma visão simplista, humana, superficial?
Essa é a decisão que você precisa fazer. Bem, eu até tenho tido esta visão que o senhor acabou de falar, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser um crente diferente, um cristão diferente. Eu quero obedecer. Eu quero dizer às pessoas que estou pregando, que estou fazendo missões, que estou cooperando financeiramente, que estou orando por aqueles que estão nos diversos lugares do Brasil e fora do Brasil. Pessoas que precisam comer, beber, pagar a escola dos seus filhos em países estrangeiros, com comportamento diferente, educação diferente, tudo diferente. Elas precisam do nosso sustento, elas precisam das nossas orações, elas precisam que nós acreditemos e não desobedeçamos à visão celestial. Uma experiência rasa com Deus fará da igreja uma agência fraca de transmissão da sua mensagem de salvação dos homens. Pensando, pregando e fazendo missões, John Wesley afirmou: considero o mundo a minha paróquia. Que visão, hein? John Wesley não foi daqueles que só pensou, fez, sustentou e abençoou milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. O Deus de Wesley é o Deus da visão que chama homens e mulheres para a reconciliação com o seu Criador. E é nesse Deus que nós, cristãos, precisamos crer e continuar obedecendo. Amém? Segundo destaque, queridos irmãos, amigos, a igreja mantém o seu coração incendiada por missões. Por que Paulo não correu daquela responsabilidade, não fugiu à responsabilidade? Por que Paulo não ficou tratando desse assunto, disfarçando? Não, rei, é verdade que me pegaram falando aí de Jesus, mas não é bem assim não, sabe? Eu sou um daqueles crentes que nos finais de semana eu até nem vou à igreja, eu até nem vou à sinagoga, eu quase que me pareço com os outros que ainda não tiveram encontro. Não foi isso. O apóstolo Paulo não fugiu à responsabilidade, e a razão simples dele não ter fugido à responsabilidade, apesar da circunstância complicada, é que ele não foi desobediente à visão celestial. Isso pesa quando nós realmente entendemos a visão, mas pesa quando nós também fazemos com que a visão aconteça, com que a visão se realize, não só a visão, mas também a missão. Porém, Atos 20, 24, ele acrescenta dizendo assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fez esta declaração. Queridos, uma igreja conectada com o coração de Deus investe sem medo o tempo todo, não só de janeiro a outubro, não só 3 vezes por ano, não só quando entende que deve fazê-lo, não. Se nós queremos apressar a volta de Jesus, você quer apressar a volta de Jesus? Quantos querem apressar a volta de Jesus? Só uma meia dúzia, só 10 pessoas? Eu vou perguntar de novo, porque talvez você não tenha entendido o que eu falei. Quantas pessoas entendem que a volta de Jesus precisa ser abreviada? Amém. Mas isso não vai acontecer se nós formos desobedientes à visão celestial. Tem muita gente ainda na sua família, tem muita gente ainda lá no seu local de trabalho, na sua escola, na universidade, na rua, no mercado, no banco, aonde você vai, na sua empresa, no seu escritório, onde você estiver, você vai encontrar muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Por isso, missões não se faz só aqui no templo, missões se faz todos os dias aonde nós estivermos, com os nossos clientes ou com os seus clientes, com as pessoas com as quais você lida, com as pessoas que estão lá no seu hall de família,
com as pessoas com quem você se comunica pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todos os meios. Por isso é importante que nós não sejamos desobedientes à visão celestial. Por quê? Porque senão nós só vamos fazer missões nos quartos domingo de cada mês, enquanto o Senhor espera que nós façamos missões todos os dias. E nós continuemos fazendo missões, e nós continuemos divulgando a sua palavra, sustentando os missionários no campo e na evangelização da cidade, a tempo e fora de tempo, conforme a orientação do apóstolo a Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Um coração que verdadeiramente ama a Deus não tem espaço para omissão. Vamos repetir isso? Um coração que verdadeiramente ama a Deus não tem espaço para omissão. Um coração que ama de verdade a Deus não tem espaço para dúvida, não tem espaço para indiferença, diante de um mundo mergulhado no caos da violência, da falta de ética, de amor, da falta de paz e de esperança. Isso é pensar, fazer e ver resultados que são vidas transformadas, não apenas um dia, mas todos os dias da vida, até que Jesus volte, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz, e eu convido você para ler comigo, diz assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Isso é pensar, é fazer e ver os resultados de um projeto e um trabalho missionário. E por último destaque, eu quero ler, para nós entendermos o último destaque, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 16, onde Paulo diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa, o quê? Olha como Paulo está dizendo, como ele entendia fazer missões. Pesa sobre mim essa obrigação. Por quê? Continue. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Olha só, meu irmão. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E olha que a gente passa aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sem ganhar uma alma para Jesus. E alguns até a vida toda. Qual tem sido a sua preferência? Aprendi recentemente com um jovem da nossa igreja, jovem porque é mais novo, bem mais novo do que eu. E é bom que a gente sempre se lembre que temos o dever de aprender uns com os outros. Não é? Ele disse assim para mim: pastor, eu aprendi um negócio interessante. Eu falei: o que você aprendeu? Que não existe a palavra prioridade no plural. Eu já tinha pensado nisso, mas não tinha feito, para mim ainda não tinha feito sentido. Não existe prioridade no plural, porque prioridade no plural seria o quê? Como nós falaríamos prioridade no plural? Aí, mas não existe. Por essa razão, nós somos chamados a colocar como prioridade a nossa relação com Deus. Mateus 6,33, põe aí. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas, que estas? Aquelas que nos são necessárias. O que é necessário para você? Diga comigo: arroz, ou você não gosta de arroz? Feijão, ovo, carne, Davi já disse, já soltou ali já dele, não é? Roupa, qual homem aqui que vai em shopping e deixa a esposa com cartão de crédito à vontade? Ninguém levanta a mão nessa hora. Eu que gosto de turistar em shopping. Tem algum homem aqui que gosta de fazer turismo em shopping? Deixa eu ver se... Alex, está no meu grupo, Alex, de passear em shopping. É a próxima. Mas é verdade, não é?
Então, queridos irmãos, estas coisas, o resto nós providenciamos trabalhando, o resto nós vamos conquistar, o resto é produto do nosso sacrifício, do nosso esforço, mas estas coisas que são coisas prioritárias, que são necessidades específicas a nós, Jesus falou que Ele providenciaria, e é mesmo, é verdade. O próprio salmista diz: já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo pedir esmola. Meu irmão, não tem justo que peça esmola. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, Ele providencia todas as coisas. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, é Ele que faz as coisas acontecerem, embora nós sejamos péssimos administradores. Mesmo assim, Ele tem cuidado de você. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade, a sua responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor, o pastor ganha para isso. Se você continuar com essa visão, meu irmão, você nunca vai poder fazer a declaração que Paulo fez ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Se você transferir esta missão, se você transferir ou terceirizar esta responsabilidade, você nunca vai poder dizer a qualquer pessoa que obedeceu à visão celestial. Portanto, meu irmão, tome posse dessa palavra. Aliás, você já devia ter tomado, alguns já tomaram. Tome posse. Vista a camisa da evangelização, do testemunho pessoal. Abra a sua casa, abra a porta da sua casa. Vamos ativar mais uma célula. Porque através da célula ou das células nós estamos ganhando almas para Jesus. Através das células nós já estamos compartilhando esta palavra de edificação, esta palavra de crescimento. Então, queridos, você é responsável sim, eu sou, nós somos, todos temos a incumbência, a responsabilidade, mas muito mais do que ser responsável, nós temos o compromisso de sermos obedientes à visão celestial. Nós temos que ser. Martin Luther King Jr. disse o seguinte: com um coração incendiado por pensar e fazer missões, certa vez: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Pega isso aí. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Por isso, uma pessoa que não tem uma causa, a sua vida não tem sentido. A igreja que não evangeliza se fossiliza. A igreja pensa, faz, canta e mantém a vida missionária por causa da sua paixão por almas que estão se perdendo e deseja que elas sejam salvas. A igreja aliançada em Cristo é aquela que está vivendo para adorar a Deus e fazer discípulos, amando e cuidando uns dos outros, debaixo da missão de Deus aqui na terra. Ame a missão de Deus, se esforce com amor e fé em cumpri-la na terra, e Deus manifestará com provisão e não faltará recursos para ganhar almas para Cristo. Mas lembre-se que o testemunho de Paulo precisa continuar sendo o meu, o seu, o nosso testemunho. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente. Que clima estava vivendo o apóstolo Paulo naquele momento? Que desafio, que responsabilidade. Paulo não sabia para onde ia, desconfiava, talvez de uma sentença. A pressão dos religiosos era grande, a pressão dos políticos era grande, a pressão da sociedade era grande, mas muito maior do que tudo isso era a obediência de Paulo ao Senhor Jesus. Por isso, ele não teve medo, ele não titubeou, ele não recalcitrou, ele não voltou atrás.
e declarou ao rei: não fui desobediente à visão celestial. Quando você for recebido por Jesus, quando nós estivermos lá naquele momento extraordinário, aquele momento glorioso, porque a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que ele vem entre as nuvens e todo olho o verá. E isso já está pelo menos sinalizando acontecer. Os sinais da vinda de Jesus nunca estiveram tão claros. Tão claros. E hoje muito mais por causa da internet, por causa da tecnologia. Todos os dias nós estamos recebendo imagens, cenas, declarações, decisões, todas as esferas jurídicas, e apontam para este livro, dizendo que Jesus está voltando. Por isso, eu não tenho o que temer, você não tem o que temer, nós não temos o que nos preocupar, porque todas as declarações de todas as ordens apontam para esse livro, apontam para a volta de Jesus. Nossa consciência, o nosso dever, a nossa responsabilidade não pode ficar aqui dentro, não pode ficar com um valor qualquer que você determinou ou resolveu oferecer como oferta, sabe? Pastor, mas eu estou orando por missões. Glória a Deus, alguém tem que orar, e essa tarefa é da igreja, é sua. Ore por missões, mas ore todos os dias, não só quando tem culto, não só quando somos chamados aqui a essa responsabilidade. E, irmão, para o pastor ter que colocar o que colocou nos bancos QR Code, dá para você entender por que nós não chegamos ainda ao alvo, e por que nós precisamos chegar. Esse dinheiro não fica aqui para a sede, precisa ir para os lugares para onde vocês votaram que fossem. Fui eu que escolhi, vocês votaram. Cristolândia, Projeto Candelária, é um projeto que nós estamos ajudando a pagar o aluguel, porque é um grupo pequeno, lá em Volta Redonda, nós estamos ajudando. Vocês viram no início do culto, Pão Vivo, nós ajudamos lá no Rio Grande do Sul, são mais de 10 congregações que foram construídas em favelas. Nós ajudamos estes projetos. E agora Pão Vivo está no Nordeste. Missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Estamos fazendo a obra, mas é muito pouco, irmão. Ajudamos alguns projetos de libertação e cura do alcoolismo. Nós temos ajudado a 2 projetos, com ofertas muito pequenas. E às vezes eu fico até com vergonha de mandar, mas eu mando, porque eu sei que vai ajudar em alguma coisa. Então, nós estamos fazendo, mas é muito pouco. Mas ainda precisamos fazer mais. Quantas pessoas você está discipulando? Não basta pensar, tem que fazer missões, para que se cumpra a palavra de Deus como oportunidade na vida de cada pessoa, em qualquer lugar. 1 Coríntios 9,16, Paulo disse assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, é preciso ter Jesus, crer em Jesus como Filho de Deus, ter entregue o seu coração a Jesus, e acreditar que Jesus não ficou lá no sepulcro, mas que Ele ressuscitou ao 3º dia, e que em breve Ele vai voltar. A igreja precisa continuar obedecendo à visão celestial, mantendo o seu coração incendiado, precisa continuar pensando e fazendo missões, porque a causa é justa. Amém?